Irmãos, quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus, amém? Queria convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Você consegue me dar mais retorno aqui? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Se você pudesse colocar de pé, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Em primeiro lugar, a Deus. Quero tributar toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E esta oportunidade de estar aqui com os irmãos é única. O 10º aniversário da Igreja Batista Ágape. Oh, mas que bênção, né? Pode dar um glória a Deus, irmãos? Amém? Que maravilha, né? 10 anos, pastor. Que Deus abençoe o pastor Wallace Ribeiro, que é o nosso amigo, que sempre que pode está ali nos atendendo, ministrando a palavra do Senhor. Também os obreiros, pastor Jefferson, a cada um que está aqui nessa retaguarda, que está umbrando com o pastor, estão aí fazendo a obra do Senhor. A cada um dos irmãos, né, esse aniversário, como disse o pastor aqui, é da Igreja Batista Ágape. É o seu aniversário. Amém, irmãos? Que bênção, irmão. 10 anos. Muita luta, né, pastor? Muita luta, muita dificuldade, mas também muita vitória, muita conquista. E o Senhor tem abençoado, né? Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos obreiros. Está aqui o nosso irmão Jeusadak. Para falar o nome dele, é quase fala em línguas estranhas, viu, pastor? Jeusadak. Também está o nosso irmão Samuel, esses obreiros que Deus tem colocado ali ao nosso lado, para estar pastoreando uma congregação ali em Patos de Minas. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus Missão, e nós estamos ali servindo o Senhor com alegria, e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto, a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Podeis assentar, glorificando o nome de Jesus. Aleluias. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Meus irmãos, Deus colocou esta palavra em meu coração e eu quero aqui compartilhar ela com vocês nessa noite. Primeira coisa que eu quero dizer é que você não está aqui por acaso. Primeiro, porque eu não acredito em acaso.
Eu acredito em Jesuscidência. Eu acredito que Jesus cria situações e circunstâncias, e ela foi criada por Ele, para que você estivesse aqui esta noite, porque Deus reservou uma palavra para o seu coração. Vira para o seu irmão, o seu vizinho, diga para ele: Deus tem uma palavra para você aqui essa noite. Fala aí, prepare o coração, porque Deus falará contigo aqui essa noite. A Bíblia diz, nos versículos 16 e 17, do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que Jesus, ele vai ao Rio Jordão para ser batizado. E quem estava batizando era João Batista. E a palavra do Senhor diz que Jesus, quando ele é batizado por João, o Espírito Santo desce em uma forma corpórea de uma pomba sobre o ombro de Jesus. E uma voz ecoa no céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Após essa cena, após Jesus ser batizado, após os céus testificarem de quem era Jesus, após o Espírito Santo em forma corpórea pousar sobre o ombro de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. O Espírito Santo não leva Jesus para ser aplaudido ou para um lugar que talvez eu gostaria de estar, ou em um lugar prazeroso de se estar. Mas após aquela cena, após Jesus ser batizado, logo em seguida o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Eu queria que você enxergasse, deslumbrasse como é o deserto nessa noite. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo de número 15, que o deserto é grande e assustador, porque a topografia do deserto, ela muda constantemente. Os irmãos que já puderam ver, talvez na televisão, ou já teve a oportunidade de estar em um deserto, sabe muito bem que há muita areia e que as montanhas elas mudam constantemente, a topografia do deserto muda constantemente devido aos ventos fortes, chamados de bancos de areias, que sempre está movimentando o deserto. Uma hora você está vendo o cenário, quando vem um vento forte, bagunça tudo o deserto e você já não tem aquele mesmo cenário. Por isso você vai encontrar diversas vezes, referindo aos homens de Deus e mulheres de Deus que estavam andando errantes no deserto. Por quê? Porque estavam sem direção. O deserto é um lugar assustador. O deserto é um lugar grandioso, como diz a Bíblia, e um lugar facilmente de se perder. Por que não lembrarmos e falarmos de Agar com seu filho Ismael, andando errante no deserto, com sede, desesperada, ela coloca o filho debaixo de um arbusto para não vê-lo morrer. Mas de repente vem um socorro de Deus. O anjo do Senhor aparece para Agar dizendo: você não vai morrer e nem teu filho perecerá. Há uma fonte de água bem perto de você, dá de beber o seu filho e beba desta água. Aleluia, porque grande é a jornada, grande é o caminho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15 vai dizer que o deserto é um lugar de serpentes perigosas, escorpiões. É um lugar quente, escaldante, durante a noite muito frio. O deserto pode chegar aproximadamente a 50, a 55 graus, até mais, durante o dia. A sensação térmica vai chegar lá quase 80 graus. À noite, a temperatura baixa, fica muito frio, podendo chegar até menos 10 graus. Imagina para você ver. A temperatura oscilante. Assim é o deserto, quente demais durante o dia, frio demais durante a noite.
Se não bastasse a temperatura ser oscilante, também tem uns perigos, como eu disse aqui, as serpentes que moram e são típicas do deserto, os escorpiões, os perigos que se encontra, a facilidade de se perder. Agora imagine, você está deslumbrando e vendo e podendo entender para onde é que o Espírito Santo está levando Jesus. O Espírito Santo está levando Jesus para o deserto, um lugar grande, um lugar terrível, um lugar de serpente, um lugar fácil de se perder, um lugar muito frio à noite. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 1, que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Eu aprendo aqui, irmãos, com esta palavra, que Deus tem uma agenda, na sua agenda, e na sua agenda ele marca uma data para levar os seus filhos para o deserto. Deserto é a agenda de Deus. Deserto é a escola de Deus. Jesus tinha uma data marcada para ele passar pelo deserto. E não somente Jesus, mas você vai encontrar vários homens de Deus que foram conduzidos para o deserto. Por que não falarmos de Abraão, que foi levado para o deserto? Por que não falarmos de Moisés, que foi levado para o deserto, para ser preparado? A escola de Deus, a agenda de Deus havia ali marcado o dia para Moisés enfrentar o deserto. Por que não falarmos de Elias, profeta Elias, que pede a morte, está na beira de uma árvore e no deserto? Mas eu quero te dizer que Deus leva homens e mulheres para o deserto para treiná-los. Aleluia. Não sei se você está entendendo, eu estou indo devagarzinho, mas você vai entender. O deserto que o Espírito Santo está te levando foi uma agenda dele para a sua vida. Não foi para te matar, é para te treinar, é para te preparar para algo maior que ele vai fazer na tua vida. Diga para o seu vizinho e diga aí, o deserto não é para te matar, não. É para você ser treinado por ele, para sair mais forte, porque obras grandes e maravilhosas ele tem na tua história. O Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. E nós somos, irmãos, eu acredito piamente nisso, pastor, que todos nós somos levados por Deus para o deserto, para sermos treinados, provados por Ele. Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites, no versículo 2, diz assim, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Porque o deserto, você não vai encontrar uma padaria com pão, com refrigerante, com um suco. No deserto, você não vai encontrar uma água sequer para saciar a sua sede. No deserto, você não vai encontrar uma árvore para oferecer para você sombra e para você descansar. No deserto não tem pão, é deserto. A própria palavra fala deserto, não tem nada, só tem areia. E assim o seu território muda constantemente e logo é perigoso você ficar perdido. Às vezes você está se identificando, você olha para um lado, olha para o outro, está um deserto total na sua vida. Ah, Espírito Santo, mas eu quero te dizer, fique tranquilo. Aquele que conduziu, que é o Espírito Santo Jesus para o deserto, não conduziu ele e deixou ele sozinho. Ele conduz Jesus para o deserto, mas vai com ele para o deserto. Você pode estar no deserto, mas aquele que te conduziu, que é o Espírito Santo, para o deserto, ele está contigo do seu lado. Ele não te deixará sozinho. Fique tranquilo, fica tranquila. Aleluias. No deserto, irmão, nós aprendemos
a dependermos de Deus. No deserto, nós não encontramos amigos. No deserto, estamos sós. No deserto, a escassez é predominante. No deserto, até nos perdemos. No deserto, às vezes, o sol nos queima. No deserto, à noite, sentimos o frio da noite. No deserto, estamos sozinhos e procurando acalento, procurando um abraço, procurando um ombro, e muitas das vezes não encontramos, porque é o tempo que Deus te levou para ser provado por Ele. Aleluias. Deuteronômio no capítulo 8, o versículo 2 e o versículo 3. Jesus, aleluias, Deus fala com o povo. E eu acho esse texto revelador. Ele cura traumas. E ele nos faz compreender por que que enfrentamos o deserto. Por que que nós passamos pelo deserto. Deuteronômio no capítulo 8, se você puder colocar aqui para mim, dá? Capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Eu queria ler com os irmãos. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus está te levando para o deserto para ver o que está dentro do seu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Diz assim para o seu irmão aí: Deus te levou para o deserto. Mais forte, convicto: Deus te levou para o deserto para ver o que tem dentro do seu coração, se você vai guardar os mandamentos dele ou não. O deserto não é para matar você. Deuteronômio capítulo 8 continua dizendo e falando que Deus levou o povo para o deserto para humilhar, para ter fome, para ver o que tem dentro do coração, mas para no final fazer o bem para ele e para ela. O deserto, irmãos, é a agenda de Deus. O deserto é a escola de Deus. O deserto é treinamento de Deus para a sua vida. Fica tranquilo, o Espírito Santo que te levou para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Está difícil, o sol está quente, está frio, você não está quase aguentando, não tem um ombro para você escorar. Fique tranquilo, Ele vai te sustentar. Aleluia. Aleluias. No versículo de número 2, a Bíblia diz que Jesus teve fome, depois de 40 dias e 40 noites. E nós vamos ver que Jesus será tentado, né, em sua primeira tentação, em duas áreas. Primeiro, na área física, na necessidade carnal, a necessidade alimentar, porque Jesus teve fome. Alguns teólogos vão dizer aqui que a fome de Jesus era extrema, porque 40 dias e 40 noites sem alimentar. Jesus foi tentado na sua necessidade básica. O diabo, sabendo que Jesus está no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, sabendo que ali há uma escassez, sabendo que ali não tem uma padaria, se Jesus tivesse um trocado, poderia ali comprar um pão para alimentar. Não, ali não havia nada, era só Ele e o Espírito Santo que conduzia Ele e a sua fé no Deus que o levou. E o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Sacia a tua necessidade. Resolva o teu problema. Do jeito mais fácil, afinal, se tu és o Filho de Deus, resolva isso.
O deserto é a escola de Deus para treinar os seus filhos. E o diabo não deixa por menos, e ele vem oferecer, tentar, lhe provar. Você não está suportando? Ceda a tua necessidade carnal. Pula fora um pouquinho do casamento. Você lembra que quando você estava lá no mundo das drogas, agora você está na igreja. Não tem problema não, ceda. Faça concessão ao pecado. Não tem problema. Sacia a tua carne. Sacia a tua necessidade. Resolva esse problema fácil, logo, rápido. Afinal, tu não és o filho de Deus. O diabo ele vai atacar em duas áreas nessa primeira tentação. Nessa necessidade física. Ele quer fazer com que Jesus resolva e não dependa da provisão de Deus. Irmãos, muitos estão tentando resolver, porque não entende que o seu tempo é o deserto que Deus te colocou para te treinar, para te provar, para ver o que tem dentro do seu coração, se tu serás fiel a Ele ou não. E nós sempre queremos o caminho mais fácil, nós queremos sempre os caminhos que são mais fáceis. Aleluias. Jesus, ouvindo e diante do tentador, e o tentador dizendo: se tu és o filho de Deus. O segundo nível dessa primeira aprovação é que o diabo quer colocar dúvida em Jesus de quem ele era. Ele vai colocar a dúvida dizendo: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele não diz: você é o filho de Deus, faça esse milagre. Ele não, se tu és o filho de Deus. O diabo quer colocar dúvida no nosso coração, e nós, ou levar nós a pensar: afinal, se eu estou passando por esse deserto, estou num lugar grande e terrível, cheio de serpentes e escorpiões, de tudo quanto é adversidade, estou sofrendo ataque de tudo quanto é lado, será mesmo que eu sou filho de Deus? Será mesmo que eu sou filha de Deus? Vêm as dúvidas, porque nós olhamos para o deserto e esquecemos da voz lá do dia do batismo. Jesus tinha a certeza e convicção, porque antes dele ir para o deserto, ele escutou uma voz no céu, aleluia, forte e tremenda: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deserto não quer dizer que você está enfrentando o deserto, não quer dizer que você não é filho de Deus. Você é filho de Deus enfrentando o deserto. O diabo quer colocar dúvida na cabeça de muita gente, confundindo a mente de muita gente, pastor Wallace, porque a pessoa está dizendo: eu estou no deserto, está faltando alimento, a provisão não está acontecendo, estou passando dificuldade, o vento está forte, estou sendo queimado, não tenho um amigo, não tenho uma amiga sequer para me socorrer. Irmãos, eu quero te dizer, então vem o diabo: será mesmo que você é filho de Deus? Você está enfrentando esse deserto todo? Será que Deus está contigo? Será que Deus está te vendo? Será que Deus está te contemplando? Eu quero te dizer nessa noite: aquele aleluias que falou com Jesus no batismo é aquele mesmo que está aqui nesta noite dizendo para você: tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Arabacalabassura vagai. Vira para o seu irmão que está do seu lado e diga: tu és filho de Deus. Não deixe que o deserto tome essa verdade do seu coração. Tu és filho e filha de Deus. Não deixe o diabo colocar dúvida no teu coração. Você é filho e filha de Deus. Ponto final. Arabasturiai. Certa vez eu estava na sala de aula, e era daquelas provas cabeludas na faculdade, pastor. E você sabe, chega no dia de prova, você entra na sala, se assenta
Às vezes o professor fala para saltar uma carteira para não ter perigo do aluno colar do outro. Mas todos se assentam, calados. O professor está no canto, com as provas na mão. Quando todos se assentam, todos estão presentes, o professor em silêncio começa a entregar as provas. Entrega para a primeira carteira e assim sucessivamente, ao ponto de entregar as provas para todos os alunos. Quando todos estão com a prova, o professor volta ao seu lugar. Às vezes em pé ou assentado, no canto, na frente, em silêncio. E todos começam a fazer a prova. Às vezes algum aluno que faltou de uma matéria aquele dia, ele atreve a falar com o professor pedindo ajuda, e o professor levanta o dedo, coloca a mão na boca e diz: silêncio. Você não ouve a voz do professor. O professor agora não está ensinando. O professor agora está aplicando a prova. O professor não está ausente da sala. Ele está em observação. Eu quero te dizer uma coisa. O seu deserto não quer dizer que o professor está fora dele. Ele está em observação. O fato de você estar passando por essa luta e por esse deserto e por essa dificuldade, eu vim, irmão, nesta noite munido de Deus, cheio do Espírito Santo e cheio de Deus. Eu estou trazendo algo da parte de Deus. Deus já está falando com pessoas aqui. Eu quero te dizer, o deserto não quer dizer que Deus está ausente. Ele está em silêncio, te observando, te olhando, mas a qualquer hora Ele virá para te aprovar. Mas se não estudar, não passa na prova. Tem que ser um aluno aplicado. Aleluias. Deserto não é sinônimo de ausência de Deus. Deserto é escola, é agenda de Deus. Deserto é lugar de treinamento de Deus. Pode estar doendo, pode estar sofrendo, mas fica tranquilo, Ele está no canto te observando, Ele está no canto te olhando. O deserto é escola de Deus. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Porque tem hora que dá vontade de chutar o balde. A luta é grande demais. O sofrimento vem e o diabo vem querer colocar dúvida de quem nós somos. A próxima tentação, no versículo de número 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo, vendo que Jesus não iria ceder a sua necessidade física, e ele sabia muito bem que ele era, mas o diabo insiste e diz: se tu és o Filho de Deus, leva Jesus ao pináculo, a um lugar mais alto do templo, e coloca Jesus diante daquela situação. Jesus não está com as vestes adequadas para aquele lugar. Jesus está com o seu cabelo todo emaranhado. Jesus está com a sua pele queimada. Jesus está com a aparência de alguém sofredor. Está diante dele um anjo belo, formoso, com seu esplendor e com toda a sua força. E diz para ele: se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos para te socorrer. O deserto, irmãos, ele vem, é forte, e o diabo então vem lançar a seta nos teus ouvidos, dizendo: tira a sua vida, lança-te daqui, acaba com isso logo, desiste, pare de lutar, não tem mais solução.
Será que realmente tu és filho de Deus? Se tu fosses filho de Deus, será que tu estaria passando esse deserto, estaria passando esta luta, estaria passando por essa enfermidade, estaria sendo desenganada pelos médicos? Será que você estaria enfrentando tudo isso se você fosse filho de Deus? Pula daqui, acaba com isso logo. E quantas pessoas têm tirado as suas vidas porque não está aguentando o deserto? Triste, mas eu preciso dizer, pastores se suicidando porque não estão aguentando a pressão, porque não está aguentando o deserto. Então o diabo vem lançar a proposta dizendo: pula daqui, tira a sua vida, termina com tudo isso logo, você vai resolver o seu problema. Pastor, 10 anos não tem sido fácil. A luta, as dificuldades, os desertos que surgiram, mas a Igreja Batista Ágape está de pé. A Igreja Batista Ágape está aqui. Depois de 10 anos, o pastor Wallace está aqui, os obreiros estão aqui, porque tem sido sustentado em Deus, e Deus os tem sustentado, porque eles têm guardado o seu coração na palavra, em nome de Jesus. Mais 10 anos, mais 10 anos, e mais 10 anos, e mais 10 anos, e a igreja vai crescer, a igreja vai multiplicar, a igreja vai avançar, a igreja vai triunfar, em nome de Jesus nessa cidade. Mas eu quero te dizer nesta noite que a proposta do diabo para você é: não enfrenta o deserto, ceda, tira a sua vida, acaba com isso logo. Pensamentos suicidas de pessoas aqui, de tirar a sua vida, porque não está aguentando a pressão, porque não está aguentando o deserto que está enfrentando. Mas eu quero te dizer, fique tranquilo, porque no final do deserto, Deus mandará anjos para vir, aleluias, te servir. Haverá um tempo de vitória para a sua vida, haverá um tempo de milagres para a tua vida. O deserto vem para nos provar, para tentar, e para ver, como diz Jesus, como diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, para ver o que tem dentro do seu coração. Você já parou para pensar que Deus levou Jesus e os profetas, os homens de Deus, para humilhá-los e ter fome, passar necessidade? Parar e pensar que Deus faz isso com a gente. Às vezes isso é espantoso, mas faz, para ver se você será fiel aos seus mandamentos. Porque servir a Deus com o bolso cheio de dinheiro é fácil. Servir a Deus quando a saúde está perfeita, fácil. Servir a Deus quando os filhos estão encaminhados na faculdade, está tudo bem, tranquilo. Mas servir a Deus quando o deserto bate na porta, quando as dificuldades chegam, quando o marido quer sair pela porta e sair com as amantes, quando a mulher está sofrendo dentro de casa as dificuldades. Irmãos, ninguém está aqui, e eu tenho certeza disso, que não está passando por uma luta, por uma dificuldade, que tem um deserto para enfrentar todos os dias, um leão para matar, um urso para destruir. Eu quero te dizer, o deserto está vindo não para te matar, mas para te fortalecer. Deus vai ver, aleluia, o diabo também, que você guardará no seu coração a palavra, o mandamento, o Espírito Santo, independente se Deus der ou não der. Deus nos leva para o deserto para saber se nós o amamos, independente se Ele nos oferece algo. Se Deus não der, eu estou com Ele. Se Deus der, estou com Ele. Muitos estão seguindo Jesus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. Por isso que Ele leva o crente para o deserto, para ver se ele será fiel a Ele, se ele o ama de verdade. Um pai tinha um garoto, e no final de todo o ano ele comprava um mega presente para o filho. O filho já esperava esse presente, todo ano. Na expectativa daquele ano, o pai foi lá, comprou uma bicicleta nova para ele, que ele tanto desejava, que ele tanto queria. E o pai fez uma surpresa para ele.
Ele já aguardava, já esperava pela surpresa. Quando ele acorda pela manhã, e o pai havia colocado na calada da noite a sua bicicleta. Quando ele acorda pela manhã e ele vê a bicicleta, tanto desejado, tanto que ele queria, ele levanta pela manhã, corre e vai no seu pai, acorda ele, balança e dá um abraço e diz: papai, eu te amo, muito obrigado pela bicicleta tão desejada que tu me desses. Ele vai brincar. Passa um ano, o deserto chega na vida do pai, as dificuldades batem na porta, a crise financeira. O pai que era um empresário, agora está passando por dificuldades e já não tem a sua empresa, passando por dificuldades. E como ele fazia de costume, e o filho aguardava no final do ano que o pai lhe desse um presente, costumeiramente como ele dava todos os anos. O filho cria a expectativa da mesma forma. Mas passa-se o ano, o pai não pode dar aquele presente. O filho chega no pai com os olhos marejados, dá um abraço no pai e diz: papai, eu te amo, não por aquilo que o Senhor pode me dar, não pela bicicleta que tu me dá, eu te amo, papai, porque tu és meu pai. Eu te amo, independente das circunstâncias. O Senhor está aqui, isso que é o importante para mim. Quem é você? Você é o filho que quando o pai te dá um presente, você o ama. Mas e quando ele não te dá? Você corre e abraça ele. Você agradece ele. E você diz: pai, obrigado, porque tu estás comigo. Tu não me destes, mas eu te agradeço porque a tua presença é comigo. Eu te agradeço porque tu vales mais do que qualquer outra coisa. Deus, irmãos, nos leva para o deserto para justamente ver o que surgirá em nosso coração, se nós estaremos com Ele quando Ele não fazer, quando Ele não realizar, quando Ele não operar. E Ele não opera para justamente ver se o seu coração será inclinado para Ele, voltado para Ele, ou se você virará as costas para Ele. Mas nessa noite eu estou pregando para uma igreja que pode estar enfrentando pessoas do deserto, mas está com Jesus, que não larga Jesus, que vestiu a camisa do Evangelho, que vestiu a camisa do cristianismo e não larga por nada. Quantos estão aqui nesta noite? Pode estar enfrentando o deserto, não se preocupe. O diabo está dizendo: acaba com isso logo. E Jesus está contigo nesse deserto, nesta luta. O Espírito Santo está contigo. Quem nós somos quando Deus não faz? Aleluia. Eu vou para a última. Versículo 8: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo vem lançando as propostas. Ele não conseguiu pegar Jesus na sua necessidade física. Ele não conseguiu colocar dubiedade, dúvidas na mente de Jesus de quem ele era, porque ele sabia quem ele era. O diabo dizendo: se tu és o filho, as 3 vezes. Mas Jesus persiste. Aleluia. Acaba com a sua vida. Pula daí. Resolva esse problema logo. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia.
E na última prova, ele leva Jesus para um lugar muito alto. E ele diz: prostra-se diante de mim, porque eu lhe darei tudo isso. O diabo, irmãos, quando ele vê que não conseguiu te vencer na necessidade física, as tuas dificuldades de que quando você não era convertido, que ele não conseguiu dar cabo com a sua vida, então ele vem com os pratos da Babilônia, então ele vem com os pratos te oferecer riqueza, poder, status, e dê poder ao homem, e você irá conhecê-lo. Jesus diz: não, somente a Deus me encurvarei, e somente a Ele adorarei. Muitas pessoas têm se curvado ao poder, muitas pessoas têm se curvado ao status, muitas pessoas têm sentido tudo isso. Mas eu quero te dizer nessa noite: o deserto, Deus te leva para te limpar, para te forjar, para te formar, porque grande será, aleluias, a obra que Ele fará na sua vida. Suporta, aguenta, resiste esse deserto, não se preocupe, porque no final dele, como eu disse aqui, os anjos, o Senhor virá, aleluias, através deles para te servir. Não aceite as propostas do diabo, não aceite as propostas dessa vida, aguente firme. O deserto está forte da sua vida, aguente as pontas, aleluia, não ceda. Levante a sua mão para cima em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida: a unção do Espírito Santo está descendo sobre você. Esse deserto não é para te matar, mas é para te fortalecer. O diabo não vencerá, mas você irá vencer o diabo. O diabo não vai te derrotar, mas você vai derrotar o diabo pela palavra. Nesta noite o Espírito Santo está descendo e a unção dele está invadindo, aleluia, a tua mente, o teu corpo, o teu coração. Nesta noite o Senhor está te renovando, nesta noite Ele está te fortalecendo, nesta noite Ele está revigorando as tuas forças. Se prepara para sair desse deserto. O deserto está chegando no ponto final. Deus mudará a tua história. Muitos verão, aleluias, e dirão, aleluias, que ele venceu, ela venceu. Aleluias. Irmãos, então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Como é que Jesus vence o diabo? Nas 3 vezes: pela palavra. Está escrito. Sabe como que você vai vencer o diabo? É com a palavra. Crente que não gosta de vir na escola dominical, crente que não gosta de vir nos cultos de ensino, irmãos, me desculpe, mas é muito raso. Está suscetível a tomar de balaiada do diabo. Mas crente que participa dos cultos, crente que gosta da palavra, ele vence. Tem crente que gosta da Bíblia, que gosta da palavra. É pela palavra que Jesus venceu o diabo. Ele disse: está escrito. E ele só disse que está escrito porque ele conhecia o que estava escrito. Se você não lê a Bíblia, você não conhece, não pode dizer o que está escrito. Mas se você ama a palavra, se você lê a palavra, quero te dizer: o diabo pode vir com as propostas dele, mas você irá vencê-lo com a palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá vitória, é a palavra que é a bússola para aquele que está perdido, é a palavra de Deus que mostra o caminho dos ímpios, que é para o inferno, mas é a palavra de Deus que mostra o caminho da salvação, que é
ao céu. É a palavra de Deus, como diz o escritor, que ela mostra a mente de Deus. É a palavra de Deus que mostra a condenação dos ímpios. É a palavra de Deus que mostra que a igreja é triunfante. É a palavra de Deus, aleluias, que sustenta a igreja. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, penetra até na divisão de alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, que ela ela é a espada, ela é a espada que você usa para vencer o diabo. Esta é a palavra de Deus que sustentou a igreja Ágape em 10 anos. Esta é a palavra de Deus que sustentará a igreja e ela continuará triunfante. É esta a palavra de Deus que chegou até o dia de hoje, aleluias, e estamos falando sobre ela. É a palavra de Deus que tira o pecador do erro. É a palavra de Deus que traz luz para o que está cego, vivendo nas trevas. Com Deus deste século secou o entendimento de muitos, para que a glória de Cristo, aleluia, ele não vê-se. Esta é a palavra de Deus, aleluias, verbalizada. É ela que levantou o morto e fez ressuscitar. É ela que fez o maná cair do céu para alimentar o povo. É ela que fez a água sair da rocha para saciar a sede. Ela é sim a palavra que sacia a sede do sedento. Esta é a palavra que alimenta o faminto. Esta é a palavra, aleluias, que preenche o vazio existencial do homem. É a palavra de Deus. É ela que nos garante, aleluias, o céu, o arrebatamento. Você pode dar glória a Deus pela palavra? Levanta a palavra de Deus, levanta a Bíblia, levanta a sua Bíblia para cima, balança ela em nome de Jesus, aleluias, vai dando espadada no diabo aí. Quando você balança ela, não tem diabo que chega perto de você, aleluias. Quando você balança ela, não tem diabo que vai contra a tua vida e prevalece. É a palavra que vence o mundo, é Cristo. Estou finalizando. Certo homem, após ele fazer a análise sobre a literatura portuguesa e encontrar alguns erros e corrigi-los, ele estava na roda de amigos, com o peito estufado, todo orgulhoso porque havia encontrado erros na ortografia portuguesa e os corrigiu. Ele disse: agora eu vou estudar a Bíblia e vou encontrar todos os seus erros. Passou-se um tempo, ele volta entre os seus amigos com a cabeça baixa. Os seus amigos o olham e vê que ele não está com o semblante de quem venceu, e pergunta para ele: e aí? Achou todos os erros da Bíblia? E ele responde: foi o contrário, foi ela que achou todos os meus erros. Foi ela. Ele fez uma biblioteca em São Paulo, e o aluno chega na biblioteca dele e vê um livro na ponta da biblioteca e pergunta: que livro é esse? Ele diz: é a Bíblia, e ela é a rainha de todos os livros. E o aluno pergunta: mas se o senhor colocá-la no meio? Se eu colocá-la no meio, ela será o coração de todos os livros. Mas se o senhor colocá-la embaixo? Se eu colocá-la embaixo, ela será a sustentação e a base de todos os livros. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Nós venceremos o mundo é pela palavra, é com a palavra, com a escritura sagrada.
medita nela de dia e de noite, e serás como árvore junto a ribeiros. Aleluias. Medita na palavra do Senhor, medita nela de dia e de noite, porque este é o conselho do salmista. Primeiro, ao escrever, ele nos aconselha, como diz também no Salmo 119: guardei a tua palavra para não pecar contra ti no meu coração. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É ela que nos norteia para não errar, para não vacilar, para não cair. É a palavra de Deus. Quero te dizer, irmãos, você irá vencer o deserto com a palavra de Deus. Já estou terminando, queria que você colocasse de pé. Está na hora. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu as tentações, Jesus venceu o deserto. E no final, aquilo que ele comeu não foi da terra, foi do céu. Quem veio servir a ele não é alguém terreno, é alguém de cima. Quero te dizer que no final do deserto, Deus enviará os seus anjos para te dar um alimento do céu, para você caminhar, para você avançar. E você terá um ministério maravilhoso, grandioso. Porque Jesus, depois que saiu do deserto, irmãos, começou a acontecer milagres, começou a acontecer maravilhas e prodígios. Eu quero te dizer, esse deserto, irmãos, tem um fim. Essa dificuldade tem um fim. E no final deste deserto haverá anjos te esperando com o alimento do céu. Fique tranquilo, Deus marcou também na agenda o início, mas marcou também o final. Ele te dará a vitória, mas aguente firme, não entregue as pontas. Eu vim, irmãos, fazer uma palavra da parte de Deus. Tem muita gente que quer desistir, que quer parar. A igreja está fazendo aniversário, mas há pessoas que estão querendo chutar o balde, desistir, jogar a toalha, porque não está aguentando o deserto. Eu vim pregar para você nessa noite e dizer para você: fique tranquilo, o Espírito Santo está te conduzindo, Ele está contigo. Ele é o professor que está no canto, Ele está em silêncio, mas Ele está te observando. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Talvez você pensou que esse deserto vinha do diabo. Não, esse deserto vem de Deus. Esta noite o Senhor está libertando você. E você está saindo daqui desta noite entendendo porque o deserto existe, porque você está passando ele. Esta noite complexos estão sendo quebrados. Nessa noite preconceitos, até mesmo com o deserto, estão sendo quebrados. Deus está livrando e libertando a tua alma. E você está ciente nesta noite que esse deserto não é a sua vida, é um lugar de passagem. Não é a tua história, é um momento. Nesta noite o Senhor está fazendo você entender que o deserto é para lhe provar, para lhe testar. Às vezes com fome, com humilhação, mas Ele quer ver que o seu coração é dele, que você está voltado para Ele, que você está voltado para Ele. O Espírito Santo, aonde há uma mão no coração aqui esta noite, coloque a tua mão, Espírito Santo. Alegra esse coração que está triste. Alegra, Jesus, esta alma. Espírito Santo, o Senhor manda lhe dizer que esse deserto está chegando no final. O Senhor manda lhe dizer que Ele mandará os seus anjos para vir lhe servir com algo muito mais excelente do que as propostas de Satanás, com algo muito maior. Suporte,
aguente. Esta noite, Senhor, renova a força do meu irmão. Nesta noite, a força para essa minha irmã, Jesus. As pressões no trabalho, a pressão no lar, as dificuldades que pressionam. Essa pessoa que quer dar cabo na sua vida. Essa pessoa, Jesus, que tem pensado em suicidar, pensamentos suicidas. Esta noite, Espírito Santo, dá a ela a alegria de viver. Dá a ela a certeza de que o deserto chegará no final. Espírito Santo, nesta noite, eu lhe chamo, lhe convido, encha esta casa como encheu no dia de Atos dos Apóstolos. Inunda este ambiente, Espírito Santo, desde lá de trás até aqui à frente. Vai tocando, Espírito Santo, neste irmão e nesta irmã. Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, cura feridas que estão expostas, feridas na alma, pessoas que estão com depressão e que não estão conseguindo sair desta, pessoas que tomam medicamento, Senhor, para poder dormir de noite, porque, Senhor, não consegue colocar sua cabeça no travesseiro e descansar. Nesta noite o Senhor coloca a mão poderosa sobre você, e você voltará a ter uma noite de descanso, de paz. Nesta noite a tua alma que está atribulada, você não consegue largar os remédios. Nesta noite o Espírito Santo traz saúde para você. Nesta noite receba saúde. Receba saúde. Olha aqui, eu obedeço à voz de Deus. Você vai pegar a mão do seu irmão que está do seu lado. A tua direita é a tua esquerda, e você vai levantar a mão dele para cima, mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Nesse momento você vai começar a glorificar. Você vai dizer glória, aleluias. O meu coração é teu, Jesus. Ainda que o deserto e o sol é causticante, está me queimando. Ainda que eu não entendo, Jesus, a solidão do deserto. Ainda que eu não entendo o porquê do deserto. Apesar que desta noite está sendo ministrada, eu estou aqui para glorificar o teu nome. Eu estou aqui para te exaltar, porque o meu coração é teu. Eu vou deixar você glorificar a Deus por 1 minuto. Esquece. Começa a adorar. 1 minuto. 1 minuto de glória. 1 minuto de adoração. Enquanto você adora aqui, o Senhor vai abrindo lá. Quando você glorifica aqui, o Senhor vai curando lá. Quando você glorifica aqui, o Senhor vai operando lá. Adora, glorifica, adora, glorifica, adora, glorifica. Enquanto você glorifica, o Senhor te visita agora. Enquanto você glorifica, o Espírito Santo te enche. Abra a tua boca para glorificar o nome do Senhor nessa noite. Glória. Eu aprendi a te adorar pelo